mais um Pode Mãe no ar. Hoje eu quero agradecer o Estúdio Vida Moderna por toda a parceria que tem conosco. Coloquei aqui para vocês lembrarem que nós tivemos aí uma premiação ano passado no Melhores Podcasts do Brasil. Começa novamente as votações agora. Depois eu vou mandar direitinho como vota, onde vota. Conto aí com o voto de cada um de vocês. E esse ano, vamos lá, né? Cada ano subindo um degrau. Tá aqui, ó, o nosso prêmio. E aí depois eu conto direitinho aqui, né, no Instagram, como é que vai ser a votação deste ano. Estamos em agosto dourado, o mês da conscientização da amamentação. Trouxemos, então, uma super especialista, a doutora Dani Tescari. Obrigada por você ter vindo. Ela é pediatra, especialista em amamentação. Dani, obrigada. E conta um pouquinho mais, porque não é só amamentação. Conta um pouquinho mais do seu currículo. Obrigada pelo convite, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou especialista em amamentação, tenho uma formação em psicanálise da criança, com foco no binômio mãe-bebê, né? Trabalhando esse comecinho da relação mãe-bebê. Sou professora universitária, Faculdade de Medicina da Uninove, e sou membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo. E é um prazer estar aqui falando com vocês sobre a amamentação nesse tempo tão especial pra gente. Legal, Dani, obrigada. Vamos começar entendendo aqui o porquê da conscientização. Existem mães que ainda não amamentam? E aí já vou com uma outra pergunta. Existe a necessidade da amamentação até um período, 6 meses, né, que é cravado aí. A necessidade do bebê ter só o leite materno e depois a gente pode complementar com o leite materno e etc. Então, assim, por que essa conscientização? Estamos no mês de conscientização. Ainda não é claro para as mães que o leite materno é primordial? Essa pergunta é fantástica, Roberta. Por que tanta gente vai falar de amamentação no agosto? O Agosto Dourado, ele é um mês que foi escolhido por várias entidades internacionais. Inclusive, a primeira semana do Agosto Dourado é a Semana Mundial do Aleitamento Materno, onde várias instituições, IBFAM, ONU, Unicef, trabalham fazendo campanhas de conscientização e promoção do aleitamento materno. Por quê? Porque os números mostram que a gente está longe do ideal ainda, tá? Então, existem metas, né, da Unicef, metas de saúde, o Ministério da Saúde do Brasil abraça várias dessas metas, que querem chegar em números de pelo menos 70% de aleitamento materno no primeiro semestre. E a gente tem números aí em torno de 48% dos bebês estão mamando leite materno exclusivo aos 4 meses. A gente tem estudos nacionais, a gente avalia os números. Uhum. Então, tem o ENANI, que é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que avalia séries dos números, né, do Brasil a cada 10 anos. E o último ENANI, que publicou os dados da série histórica agora de 2019, mostrou que a gente está muito longe da meta, que seria para 2030. Nós já estamos em 2025. Nossa, que então, loucura. Os números provam que a gente precisa trabalhar mais a conscientização e o apoio, o suporte, fortalecer as mães, porque começar mamando já é difícil. Agora, continuar amamentando exclusivo até os 6 meses, você falou até os 2 anos. Por que tudo isso? Porque tem várias vantagens nutricionais, psíquicas, imunológicas. O leite materno tem componentes, né, bioativos, célula viva, célula-tronco, várias enzimas, controladores de bactérias, hormônio de crescimento, que não tem nenhum outro produto de lata. E nesse caminho, enquanto a criança está mamando, ela está recebendo toda essa proteção e esses promotores. Mas acho que o mais bacana de falar até os 2 anos de idade é que tem um estudo que mostrou que a cada mês de aleitamento materno exclusivo, diminui em 4% a chance de desenvolver síndrome metabólica na idade adulta. Então, obesidade, hipertensão, diabetes, a tríade que dá a síndrome metabólica, eles foram avaliar a idade dos adultos, a incidência nos adultos, quanto tempo tinha sido amamentado exclusivo no peito. Eles foram vendo que a cada mês a mais de aleitamento materno exclusivo, diminuía em 4% a chance. Então, se você amamenta até os 2 anos, praticamente zero a chance do seu filho
ter problemas diabetes, lá. hipertensão e obesidade na idade adulta. Então, são anos de vida a mais. Isso não é para culpabilizar as mães que não amamentaram, mas é para a gente entender a importância da gente trabalhar por isso como saúde geral, individual e global e pública, né? Dani, você acha que as mães, elas acabam não amamentando por quê? Porque tem campanhas, né? Enfim. Tanta campanha, né? E por que Tanta tá campanha, errado? tanta explicação dos médicos e etc. Seja na rede pública ou privada, enfim, todo mundo fala bastante da importância da amamentação. Eu entendo que muitas mães precisam trabalhar, e aí, de novo, é o que você falou, não é culpando. Também entendo que a maioria aí tem o tempo, né, de recesso aí da maternidade. Então, de repente, 4, 5 meses você consegue amamentar exclusivamente com leite materno. Quando a gente fala até 2 anos, óbvio que você vai ter que colocar alguma papinha, comida, etc. Então, eu entendo, me corrija se eu estiver errada, que de repente à noite ou de manhã já seria o suficiente numa fase maior da criança. Mas vamos trazer aqui para a fase ainda menor, que é tão importante, né? Você acha que as mães não dão porque, de repente, não tem leite, por estresse? Porque você acha que falta orientação ainda? Ou tem outras... ou efetivamente porque, de repente, é autônoma e tem que trabalhar e acabou? Roberta, essa pergunta é fantástica, é maravilhosa. E assim, eu podia responder de uma forma assim, politicamente correta, né? Mas nós estamos falando Não, na a gente real, é né? sincero Na aqui. real. Aqui Então, é tudo verdade. É o seguinte, a maioria das mulheres hoje perde já o aleitamento materno nesse comecinho por um monte de atravessamentos. E esses atravessamentos são em vários níveis. A gente tem atravessamento na nossa cultura. Que perfil se abre por aí que não tem uma boneca com chupeta mamadeira, que são reconhecidamente atrapalhadores da amamentação. Que bebê você conhece que saiu da maternidade sem uma receita de leite hoje por proteção da responsabilidade legal das maternidades? A grande maioria dos bebês sai lá com leitinho prescrito na receita do pediatra, se necessário. Na primeira dificuldade, ao invés de cuidar da amamentação, as mães acabam recorrendo a esse recurso, que é importante, que é válido, mas que deixou de fazer um monte de coisa para cuidar da amamentação antes de partir para uma fórmula. Então, se a gente já tem atravessamento logo nos primeiros dias, na maternidade, no primeiro mês, nas dificuldades, porque ajustes, na imensa maioria das vezes, são necessários. Teve um estudo em 2018 da Abril Inteligência, que foi publicado na revista Cláudia, no agosto dourado de 2018, que eles pesquisaram 5.500 mulheres, fizeram entrevistas por telefone, brasileiras, do Brasil inteiro, e 77% dessas mulheres falaram que tiveram problemas com a amamentação. Sim. Então, esse problema, cuidadinho no começo, ele desenrosca e vai. Só que como é que ela sabe cuidar direitinho desse problema? Não sabe. E aí vem a resposta para a sua pergunta. A gente tem tanto problema ainda nesse começo e tantas mulheres perdem a amamentação porque elas não se preparam para a amamentação na fase ideal. A amamentação começa na gestação. Sim. Então, mas a amamentação não é só quando o bebê chegar? E essa é a grande questão. Para se preparar para a amamentação, tem que entender os porquês, tem que entender como o corpo funciona, como o bebê tira leite, tirar as minhocas da cabeça, que elas atrapalham quimicamente a produção e a liberação de leite. O bloqueio da adrenalina, ele é químico. Tá, né? sim, sem dúvida. Né? Bloqueia a ejeção do leite. Então, quando é a melhor fase para ela saber que tudo que ela vai passar, como é que resolve rápido, o que vai acontecer, como ela protege a amamentação? Quando ela ainda não tem o neném. Porque ela tem tempo para saber disso, para pensar. Sim. Mas na gravidez, as mulheres estão com muito medo do parto. Ou estão ouvindo um monte de histórias. Ai, a minha amamentação foi horrível, eu não consegui amamentar. A maioria das histórias por aí, o pessoal fica mais mexido em contar as histórias mais negativas, Sim, né? sim. E isso, Não, na nossa cultura, é mais disseminado. Às vezes até contam os positivos, mas é impressionante. A grávida só absorve. Só absorve os negativos. E aí, a que tá positiva, ai, minha amamentação foi ótima, maravilhosa. Ela fica até com vergonha, né? Eu não vou falar, né? Porque eu tô desmerecendo quem sofreu. Não, e tem realmente Muitas pessoas coisas. que têm sangra, Sim. tem bico invertido, tem toda aquela história. Mas precisa de mais orientação, então, nos entraves, né? A amamentação Sentiu começa um na entrave. gestação. Na gestação. A amamentação começa na gestação e ela só acontece se as emoções da mãe estiverem alinhadas. Então, precisa se preparar antes para ter todas essas ideias alinhadinhas, saber como manejar. Porque se tiver um sangramento, se tiver uma dor, ela sabe manejar
cuidar da amamentação e resolve aquilo de um dia para o outro. Se tiver É simples, né, para resolver. aconselhamento, é simples para resolver. Mas a maioria das mães chega na hora de ter uma dor, de ter dificuldade com a amamentação e já fala, ai, não consigo, não quero. É fácil. A nossa cultura facilita muito, incentiva muito. A mãe não precisa sofrer, ela não precisa ficar sem dormir, ela não precisa sentir dor, dá mamadeira. Então, se ela estiver com dor, se ela estiver sem dormir, se ela estiver esgotada, a gente vai usar a fórmula bem indicada, recurso caso a caso, mas de maneira que proteja a amamentação. Então, a mamadeira é o último meio de você dar um complemento quando você quer proteger a amamentação. Mas aí, Mas, na verdade, a gente tem um problema aqui, sério, né? A gente tem campanhas e dados que mostram que precisa crescer este número, e para isso existem as campanhas, enfim, e as explicações, né? É o que eu disse, tanto na rede privada como na pública, mas também existe a facilidade da mamadeira e não poder... Então, quer dizer, eu acho que a gente tem um problema de comunicação. A gente tem um problema de cultura e comunicação muito sério. Porque... E aí, glórias a Deus, nós estamos aqui, pode mãe, né? E a gente para falar, a gente fala. Mas existe uma coisa muito disseminada na cultura. E uma vez eu abri o Instagram, eu fiquei chocada, porque eu tinha um post de alguém ensinando a fazer um brinquedão, né? Um carrinho com tubos de PVC de cano, de hidráulica. De obra mesmo. Do it yourself, né? Mas as rodas do carrinho eram latas de fórmula, latas de leite artificial com rótulo. Então, tava criança brincando, andando no carrinho, o carrinho era maravilhoso, mas fazia uma propaganda subliminar de uma fórmula de leite artificial. Sim. Então, quando a gente fala dos benefícios da fórmula, no Brasil existe lei, é proibido ação de marketing para divulgar a fórmula, chama NBCAL, Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes. E essa é a nossa grande briga, né, do DECAM e dos pediatras que são a favor do aleitamento, que a gente tem todos os dados, a gente tem todas as políticas, mas a cultura ainda está muito atravessada por outras questões, né? A gente precisa realmente pensar na questão aí de comunicar, ter uma linguagem única para a amamentação. Uma linha condutora de conduta para a amamentação. E, obviamente, isso tem que ser Brasil Aí eu nem vou falar da questão do mundo, porque a gente vive aqui, acho que a gente tem que pensar nesse caso no nosso umbigo. Tem muitas coisas, porque a formação dos médicos já tem muito poucas horas de estudos sobre aleitamento materno. Tem cargas horárias pequenas. Eu dou aula em faculdade e toda aula minha eu coloco os benefícios do aleitamento e da amamentação, faço correlação com doença alérgica, com doença infecciosa, com um monte de coisas. Mas, no geral, no Brasil, a gente tem muitas faculdades de medicina hoje e o carga horária de formação dos médicos é pequeno. Então, a gente já entra numa heterogeneidade da formação dos profissionais que vão apoiar essas mães. Então, o pediatra acaba sendo uma grande autoridade e, se ele não é um super amigo do peito, né? Ele vai acabar sendo mais amigo da lata, né? A gente brinca, quais são as perguntas, como você faz para saber se o pediatra é um promotor da amamentação, amigo do peito? Porque a formação ainda é muito heterogênea. Então, para a gente ter essa linguagem única, que seria maravilhoso... A gente precisa começar aqui na educação, de base, que é a faculdade de das mães e dos profissionais. Sim. E aí é um trabalho do tamanho de um mundo, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar podendo falar disso aqui. E é triste, porque assim, no final, é triste para a criança, né? Porque quem sofre o dano lá na frente é a criança. Eu costumo dizer Eu acho que o aleitamento materno não é tão claro assim... o todo que ele representa na saúde física da criança. Ele é a parte frágil da coisa. Porque quando o bebê nasce, o nosso bebê, o bebê humano, ele é o bebê mais imaturo do reino animal. Nos primeiros 3 meses ele nem sabe que nasceu, devia continuar dentro da barriga. Mas ele nasceu porque ele não caberia, não passaria pelo quadril da mulher se ele continuasse 3 meses dentro da barriga. Mas esses primeiros 3 meses a gente até chama de esterogestação. É o tempo que o bebê ainda tem um desamparo fundamental,
no psiquismo é um inconsciente que não é desrecalcável, considerado o inconsciente primitivo. Então, tem várias coisas nesses primeiros 3 meses. Ele é totalmente desamparado. E tá tudo bem se a mãe não amamentou e vai suprir esse vínculo, esse colo de outras maneiras, mas a gente precisa pensar que nós somos adultos e a gente consegue lidar melhor com conflitos, com privação, Com dor, do que os bebês. Sim, E lógico. o que eu prego é que tudo bem, a gente consegue lidar com dor, mas não precisa, eu vou sofrer pelo meu filho, porque dá pra ser gostoso, dá pra ser prazeroso, dá pra resolver as dores e os problemas da amamentação de uma forma mais rápida, mais fácil, e você poder amamentar, que eu brinco no meu canal, feliz, segura, confiante, ter uma amamentação que deu certo, né? E por quê? Porque a maioria das amamentações a gente sabe que não dão certo por causa dos números que a gente tem, por causa do desmame precoce. Então, várias coisas para a gente cuidar e falar. Tem, né? Agora sim, o ideal, Dani, deixa eu te perguntar. Pode amamentar até quantos anos? Eu sabia que ela ia fazer essa pergunta. Essa pergunta Até sempre quantos aparece. anos pode Até amamentar? que idade? A polêmica. Então, olha, muito legal essa pergunta. Porque a gente fala aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Então, sem água, sem chá, sem nenhum outro líquido. E complementado até os 2 anos ou mais. O que a gente complementa depois de 6 meses? A comidinha, né? Vai começar com a fruta, com as comidas, com os legumes, carne, verdura, os cereais. Hoje a gente até dá os alérgicos, né? Amendoim, peixe, mais cedo, para aproveitar a janela imunológica, não fazer alergia. Mas até os 2 anos é um período que se viu dentro da Organização Mundial de Saúde, uma coisa chamada de os primeiros 1000 dias do bebê. Então, os primeiros 1000 dias, desde o primeiro dia da concepção até o final do 2º ano de vida, mais ou menos 1000 dias, né? Nesse período, é a base do bom desenvolvimento de toda a saúde do adulto. E qual é um dos pilares do melhor desenvolvimento nesse período? A nutrição. Então, o leite materno está totalmente pronto, com vários promotores do crescimento e da imunidade, para ajudar o bebê nesse crescimento. Então, se estabeleceu até os 2 anos, por causa da nutrição padrão ouro, do desenvolvimento, nos primeiros 1000 dias da criança, que tem a ver com a saúde do adulto. Agora, depois dos 2 anos, como é que faz, né? Como é que faz? E eu, ainda mais na psicanálise, o povo fala, essa nenê pendurada no peito, né? Com 3, 4 anos, pega, tira a roupa da mãe, quer mamar, andando, né? Então, o que eu costumo conversar com as mães sobre isso? Bom, aleitamento materno, ele é bom enquanto é bom para os dois. Enquanto é bom para o bebê e para a mãe. Se for bom para o bebê e para a mãe, pode manter até os 2 anos ou mais. Então, até os 3, até os 4, até os 5. O que acontece nesse meio desse caminho? As coisas que a gente vê que não está sendo bom para um ou para o outro. Então, se a mãe está amamentando com rancor, com sofrimento, com dor, com vergonha, né? Se não está sendo legal, aquela relação, a coisa mais gostosa de viver da amamentação, além da saúde, é o afeto, vínculo, né? Isso. Né? Que é muito, muito estreito, né? Entre a mãe e o bebê quando ela amamenta, porque causa mudanças estruturais no cérebro da mãe, estimula estruturas do vínculo, a ocitocina, enfim, fica muito mais intenso. Então, se não está sendo bom para a mãe, aquela relação também vai ficar prejudicada. E aí é melhor parar. O povo não vai me ouvir, né? Mas eu vou falar. Melhor uma mamadeira com amor do que um peito com rancor. Sim. Agora, enquanto está sendo bom para a mãe e não está sendo bom para a criança, quando que não é bom para a criança? Quando a criança não está se desenvolvendo no sentido de se tornar um indivíduo. Então, porque ele está ainda ali numa relação dependente. E quem geralmente segura a criança nessa posição? Geralmente, o que provavelmente mais comumente acontece, é a mãe manter o bebê num lugar de relação simbiótica. Manter ele no lugar do meu bebê que eu gosto tanto, né? Daquela coisa infantilizada, né? Daquela de não coisa deixar ele crescer. Esse é o meu prazer de estar grudada com o meu bebê. Então, a mãe não deixa o bebê se independencializar. E nesse lugar, depois dos 6 meses, a gente começa a dizer, olha, agora é hora do papá, né? Agora a mamãe vai ali um pouquinho, já volta. Começa a começar uma distância, mais ou menos com 18 meses, a criança
se descola mais psiquicamente da mãe, se volta mais pro pai e outras figuras da família, mas ela ainda precisa o quê? Do acolhimento, do colo, de ter aquele lugar onde ela sabe que ela pode contar com a mãe. Então, a amamentação faz parte dessa relação. Se a criança já discutimos isso tanto na psicanálise com alguns colegas. Na realidade a mãe vai ser sempre esse porto seguro, né? Sempre esse porto seguro. Eu acho que o estabelecer esse porto seguro com a criança vai ser, talvez, inicialmente pela amamentação e depois por outras formas de condução ali da relação. A partir do momento que a mãe, nessa relação, está ajudando a criança a se consolar, a enfrentar as frustrações, os desafios do crescimento, também de outras formas. Então, a amamentação, ela estimula muito o registro oral, que a gente fala, no desenvolvimento psíquico da criança. Quais são outras formas de registro oral? Cantar. Contar a história, conversar sobre o assunto, trazer as emoções para dar um sentido falado. Então, a mãe vai introduzindo isso na vida da criança. Com 2 anos, a criança já fala frase, já explica o que quer, já está muito mais verbal. Então, começa a diminuir a necessidade desse consolo tanto pelo peito, mas você não precisa fazer um corte aí. Se a criança está desenvolvendo bem, come tudo, fala, brinca, se relaciona com outras pessoas e de manhã e de noite ela vem para a mãe, para mamar e ainda ter aquela conexão, e para a mãe aquilo tá tudo bem? Então, qual é a questão? Por que tem que desmamar, né? E também por que aleitamento materno de livre demanda? E aí a criança só mama o tempo todo, não se interessa pelas comidas. Exato. Então, tem 3 instâncias no aleitamento. Tem 3 instâncias no aleitamento materno que eu gosto sempre de falar. Uma é a militância, o que a gente fala nas redes, o que se faz de campanha, né? Outra é a ciência, o que a gente tem de conhecimento científico, o que valida o que a gente fala, o desenvolvimento psíquico da criança, todos os promotores do crescimento, a parte imunológica do leite, os benefícios. E tem a terceira esfera, o individual, o caso a caso. Então, esse olhar de quem é a favor do aleitamento, quem tem base de conhecimento científico, mas está olhando naquele caso, como é que você maneja 1 a 1, é aqui que mora o negócio. Porque é um encontro único. Nenhuma dupla mãe-bebê vai ser igual a outra. Sim, sem dúvida. Deixa eu te perguntar uma coisa. E se a criança tiver 10 anos e ela, enfim, ela quer mamar e a mãe também acha que tá tudo bem, não tem problema nenhum. Tô falando numa fase maior. E tá tudo bem entre os dois. Eu posso me eximir de responder essa pergunta? Pode. Não, vamos dizer assim, nos primeiros 7 Porque, assim, anos... na minha opinião, existe um desenvolvimento, a criança vai crescer e tudo bem. Até tinha uma amiga minha, por exemplo, que é um pouco diferente da amamentação, o filho dela dormia com ela. Sim. E assim, já tinha passado um pouco do prazo, digamos, né? Ele é filho único. Então, dormia o pai, a mãe e ele. E ele dormia num colchão. Ele tem o quarto dele, o banheiro dele. Uma vida super confortável. Mas ele preferia dormir num colchão, no chão, no quarto da mãe. Só que isso se estendeu, né? E aí ele já tinha 11 anos e isso acontecia. E aí a gente falava pra ela, meu Deus, mas quando esse menino não vai mais dormir com você? Aí ela fez um quarto pra ele, enfim, contratou um arquiteto e tal, ele desenhou, fez o quarto do jeito que ele queria. E ele continuou dormindo com a mãe, tá? E aí a gente falou, nossa, não adiantou nada. E todo mundo julga muito, né? E eu acho que o maior propósito do Pod Mãe é esse. A gente não tá aqui pra julgar ninguém, a gente tá aqui pra falar. Lógico, a parte científica, é o que você falou, a parte científica é importante, porque ela é fundamental na vida do ser humano. Agora, essa questão do individual é muito personalizado, não dá pra gente julgar. A gente não dá, mas a sociedade julga, então a gente falava mesmo. Um belo dia, ele pegou o colchão e falou que não ia mais dormir lá. Porque ele já tinha 13 anos. E nunca mais dormiu com a mãe. E se a mãe vai colocar, dormir com... posso dizer, não, mãe. A mãe já cresceu. Sem nenhum julgamento, Rô. E, por favor, quem estiver ouvindo isso, né? A gravação, o podcast, não se sinta julgada. Ouça isso ouça amor nas minhas palavras. Mas quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente fala de algumas fases de individuação, de independencialização, de estruturação de algumas necessidades socioemocionais e socioeducacionais. Nenhuma criança se desenvolve se a gente não colocar pra andar. Pedir pra ela se desenvolver, dar um empurrãozinho. O que a gente faz com o neném, né? A gente fala assim, ai, que lindo que ele tá andando. Nossa, ele já tá dando...
Isso já é estímulo. Você não precisa sentar e fazer, vem com a mamãe, como eu fiz com meu filho. Mas só de você dar aquele brilho no olho, de ver, ela tá dando os primeiros passinhos, a criança vê um lugar para onde ela tem que ir para ter aquela resposta de amor, de brilho, de intensidade emocional. Então, sem nenhum julgamento, em cada dupla, em cada caso, essa dinâmica é da família e do profissional que está acompanhando esse desenvolvimento. Então, vamos falar da situação e não daquela família. Uma criança nos primeiros 7 anos de vida, no primeiro setênio, ela tem uma necessidade fundamental de se sentir amada. Por todas as figuras parentais, familiares, de sentir que ela é amada, que ela é importante. É uma necessidade essencial. Amamentando ou não amamentando. Sim. Né? Na amamentação, ou já desmamada. Uhum. No segundo setênio, a gente fala que a necessidade ali, o que está acontecendo, é a identificação com o universo daquele gênero com o qual ela se identifica, começar a absorver e fazer os comportamentos, né? Então, a menina que se identifica com a mãe, ela começa a imitar a mãe nas coisas, o menino que se identifica com o pai começa a falar que nem o pai, começa a imitar o pai. Então, tem algumas coisas que são características dessa fase. Então, são as experimentações. E no terceiro setênio, dos 14 aos 21, a gente está falando de quebrar padrões anteriores, criar os próprios pensamentos, adolescência, né? A rebeldia. Não precisa ser rebeldia brigar. Na minha casa, eu falo que não tem adolescente, não. Né? Mas isso é outra história. A gente tem lá filhos amados de Deus, né? Que estão sendo criados para saber o lugar deles no mundo. E eles estão nessa fase de encontrar o lugar deles no mundo. No grupo, depois volta para a família. Tem vários processos. Sim, sim. Né? O adolescente, ele passa. A minha filha tá na adolescência, ela até falou, ai, mãe, eu queria ficar grande. Eu falei assim, filha, vamos lá. A pior fase da vida é a adolescência. Porque você tem o seu corpo de adulta, minha filha já menstruou, não vai crescer mais e tal. Ela chegou num estágio que ela vai ter esse corpo, mas ela não vai ter essa mente. Mas ela ainda tem as necessidades de criança, né? De criança. É o que eu falei. Você tem necessidade de criança. Outro dia ela tava brincando de boneca com a minha filha mais nova. Dando banho na boneca. Esse é um luto da adolescência. O luto do corpo infantil, o luto das facilidades da criança. E é o que eu falei, você não pode nada. Você não pode nada. Você não pode dirigir, você não pode sair, você não pode beber, você tem que obedecer pai e mãe, você tem que obedecer professor, você tem que estudar, você tem que tirar nota. Você tem que tudo da criança, só que você tem um corpo de adulto. É péssimo, eu falei pra ela, mas é a realidade. É a realidade. Então vamos trabalhar com a realidade, aceitar que é isso e tudo bem. É uma fase de aprender a lidar exatamente com esses conflitos. Agora, imagina, o que pode acontecer, o que pode geralmente acontecer quando um pai e uma mãe colocam a criança nessa situação de dormir no mesmo quarto. Cadê a vida do casal? Ah, sim. Ou a criança vai estar exposta a algum conteúdo ali da relação do casal que não deveria, né? Ou existe um medo muito grande da família, da criança ter um problema quando está sozinha, ou vomitou, ou teve uma doença quando era menorzinho, a família tem aquele medo. Então, geralmente... Ou a mãe está colocando essa criança no lugar de muito prazer dessa relação, onde seria uma relação entre adultos, entra um objeto de muito amor e de relação intensa mais com o filho. Então, tem tantas coisas que podem estar acontecendo ali que a gente de fora não pode julgar. Não. Quem julga, não. Quem aconselha é um profissional que está acompanhando aquele desenvolvimento, que está conversando com a família, que está entendendo qual que é a questão. A dinâmica, né? A dinâmica. Então, nessa dinâmica, por que esse menino está dormindo ainda com os pais, como é que é a relação dos pais e qual a necessidade daquela criança, quais as possibilidades que ele está tendo de se desenvolver. Então, nessa hora, quando ele fala, com 13 anos, eu não durmo mais aqui, ele se viu como alguém completamente independente dos pais. Mas a mãe vai lá e chama, ai, filho, quer dormir aqui com a gente de novo? Aquela saudadezinha do meu bebê. Então, várias coisas para a gente pensar, com muito amor na minha fala, o que a gente precisa dos nossos filhos. Né? O que eu preciso do meu filho? O que o meu filho está preenchendo? Né? Como é que está a minha relação afetiva no meu relacionamento? Tantas mães hoje são mães solo e meus são com mais amor ainda, né? Sim. Onde a gente às vezes, é o único esteio e a única... Existem outras figuras masculinas na vida de um filho, por exemplo, de uma mãe solteira, ou na vida de uma menina, filha de uma mãe solo.
Solteira porque no meu tempo, né? Eu sou da velha guarda. A gente não fala mãe... Ouça mãe solo quando eu falei mãe solteira. Mas nesse lugar, se tem uma figura masculina, também está fazendo uma referência para a menina ou para o menino Sim. do que é do masculino. Mas uma mãe solo, ela pode tratar aquela criança como um indivíduo em formação ou como alguém que preenche um lugar meu de carência. Ou qual? Qual é o sentido, o significado que a gente dá para cada filho e como é a dinâmica daquela família e daquela dupla mãe-bebê, mãe-criança. Então, isso há que se olhar. Por quê? O conceito de saúde é poder crescer e exercer seu lugar na sociedade e estar bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Tem uma série de coisas na saúde. E o papel do pediatra é olhar essa saúde da criança no desenvolvimento. Então, E ninguém até pode julgar, recomendar, mas né? o pediatra precisa estar de olho se ali tem Certo. alguma coisa na dinâmica para fazer algumas... Ajustes. Ajustes, Acho que é ajuste. Ajustes. Porque com 10 anos tá mamando no peito, já, na minha opinião, vou responder, na minha opinião pessoal... Você viu que ela tava fugindo da pergunta, na minha, né? Eu tô aqui já esperando. não tá mais legal, né? Até os 6, 7, ainda dentro dessa dinâmica da primeira infância... né? É possível. Ainda a criança pode estar nessa conexão. Eu conheço adultos muito saudáveis, muito produtivos, com vidas afetivas bem resolvidas e que mamaram até os 6, 7 anos. Então, para mim, isso não é uma questão. Mas eu conheço crianças que mamaram até os 3, 4 que tinham grandes questões ali de simbiose e de não desenvolvimento. Bom, acabou nosso tempo. Obrigada, doutora Dani, aí, por toda a sua explicação. Eu que agradeço. E então vamos conscientizar da importância do leite materno. Vamos trabalhar aqui, né, essa conscientização em agosto. Mas não é para parar, né? Em setembro, em outubro, novembro, o ano todos os dias a gente tem que lembrar da importância da amamentação. Para o seu filho, para o filho do amigo, do primo, do vizinho, não interessa. Mas eu acho que muito essa parte também científica, né? Saudável é o leite materno. E isso não é possível encontrar em fórmula nenhuma. Enfim, porque o nosso corpo é único. Então, é isso. Vamos superar aí alguns desafios e procurar ajuda quando sentir dor. Obrigada, doutora Dani. Obrigada a você, Roberta. É um prazer. Estou à disposição. Podem me procurar também nas redes sociais. Fala para nós o seu Instagram, para todo mundo Meu conseguir. Instagram é Dani Tescari, D-R-A, Dani com I, Tescari, T de Tereza, E-S-A-R-I. Eu tô sempre lá postando conteúdos para ajudar mais mães a amamentarem felizes, seguras e confiantes. Espero ter contribuído bastante, porque mesmo quem não amamenta pode ser um amigo do peito e trabalhar em prol da amamentação. Obrigada. E os homens também, viu? Vamos entender aí a importância e divulgar. Não é só o papel das mulheres, não. Maravilhoso, Roberta. Parabéns. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.